Estamos de volta ao programa Educação e Eles. Estamos falando com a professora Evanir Regina Moro Peixoto. E o sobrenome não é muita coincidência, não. Estamos falando, então, sobre Votuporanga e eu gostaria, então, Evanir, continuando a nossa conversa, se você pudesse pontuar a trajetória, os momentos mais importantes da cidade de Votuporanga, desde lá a sua fundação, 4 ou 5 momentos que você considera importantes, quais você pontuaria? Primeiro, a própria fundação da cidade, que ela ocorre num contexto, certo, que o Brasil estava vivendo uma ditadura, a ditadura da Era Vargas, do Estado Novo, em termos de governo brasileiro. Em termos de governos internacionais, era o momento dos governos ditatoriais também, só que totalitários. Entendi. O nazismo e o fascismo. E a fundação de Votuporanga, certo? Quando foi fundada Votuporanga, foi hasteada a bandeira nazista, com a suástica, porque era um grupo alemão que se abocanhou dessas terras, Sim. que foram dadas, né, como penhora, certo, pelo grande fazendeiro Francisco Smith, e com medo que essas terras, com medo de perder essas terras para o governo brasileiro, então eles retalharam essas terras em lotes pequenos e colocaram à venda. E aí então foram vendidos esses lotes de terra a preços assim bem especiais. Esse para mim é o momento mais singular da história. Eu nunca tinha ouvido falar em toda a minha vida que alguma cidade brasileira tivesse sido fundada, né, hasteando-se a bandeira nazista. Que interessante E você vê que foi aquele momento, porque nós aqui não somos de tendência totalitária, né? Nós somos assim bem liberais e bem democráticos. Sim. O segundo momento que esse eu vivi, certo, foi quando fundou-se aqui em Votuporanga a emissora de rádio, pelo grande e imortal jornalista Nelson Camargo, que veio de Tanabi para cá. Grande personagem. E essa emissora de rádio, ela servia como correio, porque na zona rural você não tem correio. Então as pessoas vinham para a cidade, escreviam as suas cartinhas, levavam até a emissora de rádio, e aí eles davam o recadinho. Olha, compadre Sebastião, a comadre Maria teve nenê, e nós estamos avisando que nós vamos visitá-los na próxima semana. E vinham para cá também as duplas caipiras, porque aquele tempo não era circo igual a gente tem hoje, era tourada. Eu lembro que a primeira tourada que eu fui aqui em Votuporanga foi onde é hoje a quadra da Escola Manuel Lobo. E nós tínhamos vindo de uma região que a gente não via tourada. Nós estávamos acostumados com o circo. Isso. Que dó, certo? Do boi, tadinho, sabe? Que eles ficavam lá, chacoalha para lá, chacoalha para cá, e aquele boi nervoso. E os circos eram totalmente mambembes, totalmente, né? Totalmente. Era uma delícia. Era gostoso. Ali não, ali era tourada. E essas duplas que vinham se apresentar, eles passavam pela emissora de rádio e eles doavam os seus discos, né, que eram feitos de carnaúba, os discos daquela época. Mas em troca eles queriam aquelas cartinhas. E o que eles faziam com essas cartinhas? Eles liam, os compositores liam o cotidiano da população da zona rural e ali eles faziam as composições das músicas caipiras de verdade, as músicas raízes. E o mais interessante é que nós tivemos aqui um empresário, o seu Domingos Pignatari, que quando chegou a colônia japonesa, alguém precisava
dar uma atenção a essa colônia. Então ele aprendeu japonês e ele tinha um programa na emissora de rádio, que é hoje a Clube de Votuporanga, e ele falava em japonês. E em japonês ele dava o preço do açúcar, o preço da querosene, o preço da farinha de trigo, falava sobre o contexto internacional, né? E aí a comunidade nipônica ela foi se aproximando da comunidade brasileira. Então eles começaram a fazer as festas tradicionais para o imperador e aí convidava a comunidade brasileira. Então essa integração, nós crescemos com essa integração. E o interessante, Edson, é que aqui nós nunca tivemos famílias quatrocentonas, famílias tradicionais. Votuporanga é uma cidade que foi formada por, vou usar esse termo, forasteiros, todos que vieram de fora e vieram fazer daqui, né, a sua nova pátria, constituir a sua família. Então, esse diferencial, certo? Votuporanga tem. Eu vou aproximar, eu queria, assim, só que você me contasse, que eu acho que você deve ter muitos, algum causo, porque eu acho que os causos fazem parte da história de uma cidade. Algum causo da cidade que fosse interessante para que os telespectadores conhecessem um pouco a história por meio deles. A história de Votuporanga. Sim. Eu vou contar um causo real. Nós tivemos aqui um engenheiro agrônomo, o Dr. Abílio Khalili. E ele era uma pessoa muito extrovertida e ele visitava a zona rural. Em parceria com o primeiro engenheiro agrônomo que veio para cá, certo? Que é o Dr. Antônio Carvalho, que vivo até hoje, mora na Rua Tietê, entre a Pernambuco e a Sergipe, e ele deve hoje, se ele não completou 100 anos, certo? Ele deve estar nas proximidades dos 100 anos. Então, eles viam a diferença da população da zona rural. Quem era descendente de imigrante e quem não era, quem era brasileiro mesmo. Então, os descendentes de italiano tinham horta, tinham pomar, certo? A casa limpa, cuidavam melhor dos filhos, se preocupavam com a escola, e os outros não. Então, qual foi a estratégia que eles utilizaram? Fizeram com que esses descendentes de imigrante, certo, visitasse essas famílias e começasse a ensinar, principalmente a usar fossa sanitária, mostrando o perigo da verminose. E você sabe que italiano fala gesticulando, fala com a mão, né? Fala alto, e quando é uma coisinha desse tamanho, faz desse tamanho. Então contava tanto, falava tanto de verminose, que matava, que estufava a barriga, certo? Que isso foi utilizado como um recurso sanitário muito grande. Sim. Evanir, e com relação a Votuporanga hoje, você acha que mudou muito? Porque assim, eu tenho a impressão assim, há 18 anos eu venho para Votuporanga como professor, docente da Unifev, e se eu olho essas minhas vindas de 18 anos, eu acho que a cidade mudou muito. Gostaria assim, rapidinho, em que sentido ela mudou, se ela mudou realmente? Olha, primeiro que eu acho que mudou. Com o aumento da densidade demográfica muito grande, a partir de 1964, quando foi promulgado o Estatuto do Trabalhador Rural, a cidade ela não é uma cidade planejada. Então, o crescimento ele foi um crescimento assim desordenado no sentido de você não ter um planejamento bem entendido. Entendi. Né? Então a dificuldade que você não tem uma avenida que corta a cidade, certo? Essa dificuldade. Segundo, na questão política eu entendo,
Porque até 1980, os políticos, certo, daqui de Votuporanga, eles eram mais unidos quando era em benefício da cidade. Entendi. Não tinha esses segmentos que pensam em levar vantagem própria. Sim. Então, para o bem da cidade, para o progresso e desenvolvimento da cidade, todos se uniam. Isso ajuda, Isso né, ajuda, no desenvolvimento isso ajuda. da cidade. E nesse contexto que nasceu a Fundação Educacional de Votuporanga. Nesse contexto de união. Entendi. É por isso que a nossa instituição cresceu. Entendi. E aí, agora, hoje, você vê alas partidárias com interesses que buscam chegar ao poder. Entendi. São consequências, né, de um plano. Sim. Mas assim, Evanir, eu gostaria de que a gente visse um depoimento agora de uma pessoa sobre a professora Evanir, né? Podemos colocar na tela, então? Olá, eu sou a Tatiana, filha da professora Evanir Regina Moro Peixoto. É muito gratificante para mim estar aqui falando sobre a minha mãe, sobre a minha companheira. Desde que eu comecei a entender a vida, eu sempre percebi esse gosto, esse prazer que a minha mãe tem em ser pedagoga, orientadora, professora. Ela começou bem cedo, aos 17 anos, dando aula num normal, antigo normal, que dava aula para crianças e dava aula para adultos. Aí ela fez história, ela fez direito, ela fez pós-graduação, ela lecionava no período da manhã no colégio, à noite na faculdade, ela foi diretora da faculdade da Unifev, ela fez mestrado, ela gosta muito de pesquisa. E nesse mestrado teve tanta pesquisa, teve tanto trabalho de campo, que eu falava, meu Deus, não vai ter fim. Mas teve fim. Teve um fim lindo, um fim inesperado. Teve uma nota máxima, teve o reconhecimento do orientador, da banca. Ela foi convidada a passar a tese dela de mestrado para um livro, e assim foi feito. Então, mãe, você é um orgulho para a gente. Você continua dando aula na faculdade, você faz parte de um grupo chamado Parfor, sendo uma das redatoras, e eu quero que você saiba que você é muito importante para todos que convivem com você. Muito obrigada por você ser minha mãe. Eu te amo. Surpresa maravilhosa. E assim nós terminamos, não foi fácil. O coração tum. Eu tenho certeza que não foi fácil ela falar, porque ela não gosta de falar. Exatamente. Meus filhos nunca gostaram de falar em público. Evanir, gostaria muito de agradecer a sua presença, adorei conversar com você. E eu acho que a gente merece um novo programa para falar um pouquinho mais de Votuporanga. Muito obrigado pela presença. Ok, encerramos. Obrigada, digo eu, por essa surpresa maravilhosa. Foi bom, né? Eu não tenho nem o que falar. E você é nota 10. Não, somos. Ok, terminamos aqui o nosso primeiro programa da nossa temporada Educação e Eles. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo programa.